com você. Nós estamos falando nesses domingos, na verdade, praticamente todo o culto nosso aqui, sobre uma palavra profética que a nossa igreja recebeu. Deus nos disse que nós viveríamos no mês de julho um tempo da integralidade do Senhor, em que nós receberíamos de Deus tudo aquilo que Deus tinha preparado para esse tempo, e que nada iria ficar de fora. E todas as mensagens que eu tenho ministrado, eu tenho falado sobre totalidade. Eu tenho falado sobre o que Deus tem para fazer como um todo. E não apenas a parte de Deus, mas também a nossa parte. Então fique tranquilo, porque Deus vai falar com você hoje. E eu quero ser prático na minha mensagem e te entregar o recado para você viver a melhor semana da sua vida. Quem está aqui comigo diz amém. 2 Reis, capítulo 5. Nós vamos ler dos versículos 1 a seguir. A Bíblia fala assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Repete comigo, ele era herói, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativo uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim falou a jovem que é da terra de Israel. E respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. Isso aqui hoje deve dar mais ou menos uns 100 e alguma coisa mil dólares, né? Vamos botar 100 mil dólares de oferta. Ele levou para dar ali para aquele rapaz. E a Bíblia continua no versículo 6. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo em chegando a ti essa carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la? Para que esse me envie um homem para eu curá-lo da sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as suas vestes? Deixa-o vir até mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo: pensava eu que ele sairia a ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são, porventura, Abana e Fafá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes. Repete comigo, 7 vezes. Consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. Você pode dizer um glória a Deus por essa palavra? Eu queria muito hoje falar um pouco com você sobre tudo o que está acontecendo com o contexto de Naamã. Nós sabemos que Naamã, ele não era um general de Israel. Ele não servia ao Deus de Israel, muito pelo contrário. Naamã, ele era o general Ciro, ele era general daqueles que eram inimigos do povo de Israel. A Síria,
aqui havia não só invadido Israel, mas como também havia dominado e tomado Israel à força. E quando isso acontece, existem alguns atos de guerra que são mais do que naturais, aonde quem vence a guerra pega pessoas da nação que foi derrotada e trazem para serem escravizadas. É daqui que tem o contexto de uma menina de Israel trabalhando na casa de Naamã. Aquela menina não foi para lá por boa vontade. Aquela menina não foi para lá porque recebeu uma proposta de emprego. Ela foi como escrava, porque a nação de Israel havia sido derrotada com ímpeto pelo povo da Síria. E agora, a Síria, por mais que se colocasse como inimigos, eles chegaram a um acordo entre reis, para que a partir daquele momento não houvesse um levante de Israel contra o povo da Síria. Então nós não estamos falando de povos que são amigos. Nós não estamos falando de um contexto em que há um bom relacionamento de amizade entre Israel e Síria. Nós estamos falando de um povo que entrou com violência e conquistou um outro povo. Então a história não retrata apenas o que Deus está fazendo para um general sírio. O contexto do que Deus está falando é o que Deus pode fazer, independente do contexto que nós estamos vivendo. O que Deus está querendo nos mostrar é que, independente do contexto em que nós estamos vivendo, Deus ainda pode operar milagres e fazer maravilhas. Porque Deus, Ele está entrando numa história de um conflito. Naamã era um grande general, era uma grande autoridade, e através de Naamã é que a vitória lhe foi dada. Os sírios venceram por causa da conquista que Naamã, como general, encabeçou. Então, Naamã provavelmente foi o maior responsável por tudo aquilo que estava acontecendo no contexto de Israel. Mas dentro de todo o seu contexto, existe uma garota que como escrava estava lá e percebeu algo, que Naamã, vestido de guerreiro, de general, ele era uma grande autoridade com um grande poder e uma grande força. Mas quando ele tirava a sua capa de super-herói, ele era um homem leproso. O homem que na sua época, ele não tinha cura, não tinha o que o fizesse ficar curado. Lembrando que Naamã não escondia a sua lepra, porque no contexto de Israel, ser leproso era ser isolado. Um leproso em Israel, ele era retirado e colocado num arraial separado, porque ele era considerado impuro. Mas Naamã não era um israelita. Naamã, ele era um sírio. E na Síria, ter lepra não era ser um imundo, como o povo de Israel dizia. A única coisa que a lepra causava em alguém que da Síria era a impossibilidade de ter algumas ações, de fazer algumas coisas. Mas a lepra, por exemplo, não impedia Naamã de guerrear. É por isso que às vezes as pessoas falam, mas poxa, por que ele era general e podia lutar sendo leproso, sendo que eu leio a Bíblia e vejo outros leprosos sendo colocados de lado, porque não poderiam conviver no meio das pessoas? A resposta é simples, eram culturas diferentes e Naamã não era um israelita. Só que Deus, Ele encontra Naamã através de uma escrava, uma menina que foi obrigada a estar em um lugar, uma menina que não deveria estar ali, deveria estar com a sua família. Mas quando ela vê o sofrimento do seu patrão, do seu senhor, ela se lembra das realidades que ela vivia no contexto do povo de Israel. Ela sabia que existia um homem de Deus em Israel. Ela sabia que existia um profeta em Israel. E esse profeta não só faria maravilhas, mas ela sabia do contexto profético de Eliseu, que viria para viver o dobro de tudo aquilo que Elias um dia viveu. Então, essa menina, ela olha para o seu senhor, mas não o vê como um problema. Ela não vê como alguém que o afrontou ou destruiu a sua vida. Ela não vê aquele homem no contexto de alguém que destruiu o seu povo. Quando ela vê uma necessidade e ela reconhece que tem a solução para a necessidade, ela despreza o contexto ao seu redor e ela se coloca numa posição aonde a palavra que ela libera se torna no caminho da cura e da restauração para aquele homem.
Aquela menina nos ensina algo, que por mais que façam mal a você e a mim, o que Deus depositou dentro de nós sempre será mais poderoso do que o contexto que vivemos. Eu vou falar de novo. O que Deus depositou dentro de você sempre será mais poderoso do que o contexto que você vive. Ah, pastor, mas fez mal para mim. Ah, pastor, mas eu só vivo hoje por causa dele. Ah, pastor, mas essa realidade que está vindo sobre a minha vida é por causa de tantas coisas que fizeram contra mim. E agora que ele está leproso, eu sei a resposta para ele ser curado. Mas que ele morra! Não foi ele que fez o mal para mim, então eu não serei resposta de Deus para ele. E aquela menina está nos ensinando que quem tem chamado, quem tem unção, quem tem graça, quem é filho de Deus, quem conhece a sua essência e a sua natureza, não age desprezando pessoas porque eles fizeram mal, porque o que nós carregamos sempre será mais poderoso do que qualquer contexto ao nosso redor. Se Deus nos chamou para ser resposta, então Deus nos chamou para ser resposta para quem amamos, mas Deus também nos chamou para ser resposta para quem nos odeia. Para quem quer o nosso mal, ou para quem faz o nosso mal. Quem está aqui comigo diz amém. Aquela menina não se importou com o seu contexto. Aquela menina só queria ver o Deus dela curando alguém que precisava de cura. Ela só queria ver o seu Deus se manifestando. E por conhecer o coração do Deus a quem ela servia, ela se levanta e fala: Senhora, vai falar com ele, porque tem um homem em Israel que pode resolver a vida dele. E então, Naamã, entendendo que aquela talvez seria a sua única chance, ouvindo e dando voz a uma pequena na sua casa. Perceba, essa menina não era nada, ela não era uma conselheira, ela era uma escrava. Repete comigo: uma escrava. E vocês sabem que pelo contexto bíblico, se não souberem pelo contexto bíblico, pelo contexto histórico, vocês saberiam ou saberão que escravos não tinham voz dentro da casa dos seus senhores. Escravos não tinham autoridade de conselho na casa dos seus senhores. Mas essa menina, ela rompeu um limite para poder liberar uma direção que mudaria a vida do seu senhor. Porque hoje em dia, o que Deus está falando é simples. Pare de querer ouvir direções apenas de pessoas que se colocam na posição de poder aconselhar. Porque o que Deus vai fazer nessa geração, Ele fará através de conselhos de pessoas que muitos dirão ser insignificantes. Pessoas que muitos dizem, pequeno demais, não tem valor para nada, é um escravo, está no meio de todo mundo. Quem é essa pessoa para dizer que pode me aconselhar? Mas as direções de cura, as direções de restauração, as direções que vão mudar o contexto de uma sociedade, virão de homens e de mulheres que para muitos são insignificantes, que para muitos são improváveis, que para muitos não tem valor nenhum, mas Deus colocará na boca dessas pessoas palavras de destino que mudarão o contexto de histórias. Quem está aqui comigo, diga glória a Deus. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim: Deus quer usar a sua boca. Não, agora fala com um pouco mais de autoridade. Fala assim: Deus quer te usar, meu irmão. Então Deus levanta uma menina que dá uma direção e um homem que está no seu ápice do desespero, que agora se movimenta. Então, para Naamã, não era um problema ir até Israel, até porque no seu coração, ir até Israel seria viver a sua cura. E então Naamã fala com o rei da Síria, que lhe dá uma carta, e essa carta é enviada para o rei de Israel. Lembra do que eu comecei falando? O ambiente em que eles viviam era um ambiente de guerra, um ambiente de conflito. Repete comigo: um ambiente de conflito. Só que o rei da Síria manda uma carta para o rei de Israel, dizendo assim: Naamã, meu servo, está indo aí. E no contexto de sua cultura, está indo aí para curá-lo. Não significava que o rei de Israel o curaria, mas significava que em Israel tinha cura. Então, se a cura estava em Israel, seja por um profeta ou seja por qualquer outra realidade, a fala era direcionada ao rei como se partisse do rei a cura.
Só que eles estavam em conflito. Repete comigo, conflito. Perceba isso aqui. Quando a carta chega, a primeira reação do rei de Israel é: mas espera aí. Desde quando eu sou Deus para ter o poder de curar um homem de uma lepra? Vocês estão vendo isso? Essa carta é o motivo que ele procura para quebrar o nosso acordo e para vir com ímpeto contra nós novamente. O rei da Síria manda uma carta dizendo: estou enviando o meu homem para ser curado. E o rei de Israel está recebendo a carta dizendo: está vindo para arrumar pretexto para confusão. Porque quando nós vivemos em ambientes de conflito, até coisas que não querem dizer eu estou em guerra, se torna motivo para guerra. Era uma carta simples. Era uma carta dizendo: estou enviando o meu servo para receber cura aí. Mas o rei de Israel está tão atormentado pelo conflito, pelas derrotas, pelos processos que estão vivendo, que a primeira coisa que ele diz é: isso aqui não é uma carta simples. Isso aqui não é alguém querendo vir para ser curado. Isso aqui é um pretexto para ter guerra, para ter conflito, para ter confusão. Porque quando nós vivemos ambientes de conflito, nós somos tendenciosos a maldar coisas que não têm maldade nenhuma. Quando nós vivemos ambientes complexos de guerra, até uma atitude boa se torna uma atitude onde eu vou ficar com o pé atrás, porque essa atitude boa, na verdade, não é uma atitude boa. E aí começa a criação do cenário. O cenário é: estou mandando o homem para receber cura, mas o homem que está em conflito diz: ele não está vindo para receber cura, ele está vindo com um pretexto, porque sabe que eu não curo, e quando eu não curar, ele vai se levantar com ódio, e vai vir contra nós novamente, e vai terminar de destruir aquilo que restou da gente. Mas não, ambientes conflituosos, ambientes de guerra, eles precisam ser vividos de forma espiritual, porque quem vive conflito na alma sempre verá coisas aonde não existe. Se eu lido com guerras no campo da minha mente, eu sempre verei coisas aonde não existe. Se eu sempre lido com conflitos nas minhas emoções, eu sempre verei coisas aonde não existe. E aí as pessoas dirão: mas a intenção não era essa. Você não me engana. Mas eu não fiz isso por mal. Você não me engana. Porque eu estou tão complexado com o que já aconteceu da guerra, que a minha vida agora é construir baseado nas minhas experiências. Deixa eu te falar uma coisa. Não estava preparado para falar isso, mas eu vou falar que Deus está mandando. Você sabe por que Nimrod construiu Babel? A torre? A resposta que muitos dariam aqui agora é: ele construiu a torre porque ele queria chegar no céu. Não, mentira. Nimrod sabia, como homem, que era impossível alguém chegar no céu. A expressão construir algo a chegar ao céu significava no hebraico, ou na língua que a Bíblia foi escrita pelo menos, construir algo acima das montanhas. Mas por que construir algo acima das montanhas? Porque o motivo de Nimrod construir a Torre de Babel não foi para que ele vivesse uma grande obra, mas foi para que ele se protegesse de um próximo dilúvio. O que aconteceu antes de Babel? O dilúvio. E o dilúvio, as águas subiram até onde? Até cima dos montes. Então Nimrod disse: preciso construir algo que vá além dos montes. Para quê? Para que quando o próximo dilúvio vier, eu estou num lugar seguro. Nimrod não está construindo algo para si. Nimrod está construindo algo baseado no trauma. Ele está construindo baseado no passado. Ele está dizendo: construirei para não sofrer de novo. Construirei para não padecer de novo. Construirei porque o que fizerem novamente comigo, eu estarei protegido. E casamentos não dão certo por isso.
O primeiro deu errado, então vão construir o segundo com bases em: eu não vou passar nesse o que eu passei naquele, eu não vou fazer nesse o que eu vivi naquele. E então começa a construir uma torre, mas não para viver um novo, mas continua construindo baseado no velho. Qual que é a consequência disso? Não vai dar certo, porque nada construído com base no passado vai frutificar. Quem está aqui comigo, diga glória a Deus. Não dá para construir algo novo com traumas do que aconteceu lá. Não dá para construir algo novo olhando para trás o tempo todo dizendo: o dilúvio veio aqui, então eu tenho que me preparar para ele não vir aqui. São pessoas que estão traumatizadas com o que viveram, com o que viram, com o que ouviram, e agora as suas ações são sempre baseadas em traumas. Mas Deus me mandou vir aqui nessa manhã para te dizer: esqueça do que se foi. Deus quer fazer algo novo na sua vida. Porque quando olhamos para o trauma, nos esquecemos do que Deus disse, porque o próprio Deus disse que dilúvios não assolariam mais a terra. Foi Deus ou não foi Deus que disse que a terra não seria destruída novamente por um dilúvio? Quando eu era criança, eu ouvia que a terra agora vai ser destruída pelo fogo, porque Deus disse que não seria mais pela água. Se isso é certo, eu não sei, eu acho que não, mas eu estou dizendo o que me disseram. Então presta atenção, Deus disse: não vai ter mais dilúvio. Por que tem alguém construindo uma torre com medo de dilúvio? Quem está aqui comigo diz amém. Deus disse: não vai ter mais dilúvio. Por que tem alguém construindo uma torre com medo do dilúvio? Primeiro ponto, porque não sabe ouvir a voz de Deus. Segundo ponto, é porque o conflito tapa os nossos ouvidos. E o terceiro ponto é que nós sempre temos a tendência de valorizar o que passou do que valorizar o que Deus está dizendo: estou fazendo algo novo. Então nós precisamos entender, não dá para viver baseado no que se foi. Esse rei, ele está vivendo aquele momento baseado na guerra, no conflito. E uma atitude sem ofensa, uma atitude sem uma intenção maldosa se tornou mal. Mas não para quem fez, para quem está recebendo. Guarde seu coração. Blinde suas emoções. Porque nem tudo que estão fazendo é um mal contra você. Ninguém pode dizer um amém, não? Ninguém pode dizer um glória a Deus, não? Mas uma coisa é certa: aquilo que você pode pensar ter sido mal preparado contra você, eu lembro de José. Se for mal, você também não deveria se importar, porque todo mal que fizerem contra você, Deus vai transformar em bem. E se não for mal, calma. Deus está preparando um contexto para valorizar o que você tem. Eu acho que você não entendeu. Deus está preparando um contexto para valorizar o que você tem. Porque eles podem ter entrado e destruído com guerra. Eles podem ter entrado e destruído com invasão. Eles podem ter levado um monte como escravo. Mas o que eles têm vencendo a batalha não chega nem perto do que Israel tem perdendo a batalha. Mas espera aí, pastor, nós não somos mais do que vencedores? Sim, Deus disse que nós somos mais do que vencedores, mas a vida, ela não se baseia no momento. Você pode até perder uma batalha, mas a guerra você não perde, porque quando que eu vou perder a guerra? É quando no final de tudo, eu morrer e olhar para Deus e falar: aparta de mim que eu não te conheço. Aí sim, você perdeu a guerra. Mas enquanto você acordar, enquanto você tiver fôlego de vida, enquanto Deus tiver algo para você, você vai sempre entender que hoje eu posso estar chorando, hoje eu posso estar perdendo alguma coisa, mas isso aqui não define a guerra, isso aqui define o momento, porque eu sei que no final de tudo as coisas acontecerão, porque eu posso ter perdido isso, eles podem ter me ofendido naquilo, eles podem ter me maltratado naquilo outro, eles podem ter invadido e destruído Israel, mas nada nem ninguém tem o poder e autoridade
autoridade de arrancar a presença de Deus que foi colocada no meio do seu povo. Eles têm a bandeira da vitória de uma batalha, mas não têm a presença de um Deus que cura. E na hora que vai precisar de cura, eles vão para aqueles que foram derrotados. Mas espera aí, pastor, é um contexto esquisito. É, porque nós achamos que conquistas e vitórias é ter dinheiro, é ganhar tudo, é tudo dar certo, é tudo vitória, nada dá errado. Mas não, existem coisas que precisam dar errado na tua vida para a unção de Deus aparecer na história. Tem algumas coisas que precisam dar errado para que tu e o povo reconheça. Deu errado nisso, mas tem graça e tem unção. Deu errado ali, mas tem poder e autoridade, porque a nossa vitória não está em coisas materiais. Deus disse que teremos coisas materiais, disse. Deus disse que nós seremos prósperos, disse. Deus disse que riqueza é bênção, disse. Deus disse que ter dinheiro é bênção, disse. Ter dinheiro é bênção, ser próspero é bênção, ter coisas materiais é bênção. O que é um problema é o amor ao dinheiro. Então, Deus quer que você tenha, que você cresça, que você vive uma vitória, que você desfrute de coisas boas. Quem está aqui comigo diz amém. Mas Deus deseja muito mais que você seja alguém cheio do Espírito. Que você seja alguém que as pessoas reconheçam que tem autoridade, que tem graça, que tem poder, que tem unção, que tem algo para dar, que o dinheiro não pode comprar, mas a tua oração pode trazer a manifestação da cura, que nem o médico está dizendo, pode procurar o maior especialista, você não vai encontrar cura, mas dentro de você tem algo que pode mudar qualquer história, tem aquela mão estendida e dizendo em nome de Jesus, levanta e anda em nome de Jesus, seja curado em nome de Jesus, tempestade se acalme. Porque existe algo que Deus só dá para quem tem autoridade. E eu posso falar com categoria. Entre você e o que você tem, Deus vai escolher você. Fala assim, Deus sempre vai me escolher. Então deixa eu te contar um segredo. Se Deus tiver que tirar tudo que você tem para te ter, Ele tira. Então é melhor você ficar direitinho com o que você tem. Cadê ninguém disse glória a Deus? Fica direitinho com o que você tem. Oh, glória. Porque no dia que Deus vê que o que você tem começou a te roubar dele, pastor, não quero voltar nessa igreja nunca mais. Eu fui de milionário a quebrado. Não. Você é próspero porque a Bíblia diz isso sobre você. Você é abençoado porque a Bíblia diz isso sobre você. Aonde você tocar é abençoado porque a Bíblia diz isso sobre você. Onde você pisar, a bênção se estabelece porque a Bíblia fala isso sobre você. Então a única pessoa que pode fazer com que isso aconteça é você. Então, Deus está nos trazendo para esse lugar. Deus está nos fazendo entender que o que Ele depositou aqui dentro é a solução para tudo. E então, o homem de Deus que estava na história, Eliseu, olha para o rei e fala, para de desespero. Eu imagino que Eliseu é profeta, né? Eu não conheço um profeta melancólico. Todo profeta que eu conheço, ele tem raiva. Quando ele fala em nome de Deus, ele não fala assim, meu amor, Deus está mandando te dizer. Eu nunca conheci um profeta que fala assim. Um profeta que chega assim, lindo, senta aqui. Deus manda te dizer, paixão. Eu nunca vi o profeta que fala assim. O rosto dele é transformado. E aí começa aquela cara assim, porque Deus manda te dizer que você é. E começa isso quando não dá tapa, quando não dá murro, você fala, ei meu Deus, calma. Eu imagino, isso quando não é debochado. Tem profeta que é debochado. Eu acho que Eliseu foi debochado naquele momento. Eu acho que Eliseu olhou para o rei e falou assim, por que está rasgando aí essa roupa? Está achando mesmo que o povo quer confusão com você? Fica tranquilo.
Deus proveu isso aqui para Deus mostrar para eles que tem profeta em Israel. Para de chorar. Para de presepada. Para de showzinho, show. Não tem aqueles emocionados que faz show, rasga a roupa. Eu vou morrer, não. Desespero. Era o Didi que falava assim, eu vou me suicidar. O ápice da emoção. O ápice do descontrole emocional, não sei o tema da pregação, não sei. E aquela coisa assim. E está o profeta espiritual. Para que isso? Para que isso? Quem aqui conhece alguém do para que isso? Eu conheço, eu durmo com uma do meu lado. Quando eu começo, ela, para que isso? Dei bobeira. Tranquilo, aconteceu, vamos seguir, vida que segue. Eu falo, a vida é prática para esses irmãos, né? E aí Eliseu fala assim, fica tranquilo que aqui tem profeta. Pode mandar o rei. Manda eles lá em Samaria. Que eu estou lá esperando ele na minha casa. O louvor pode vir, para parecer que está acabando. E então, o rei envia Naamã à casa de Eliseu. Eliseu chega lá. E eu gosto, Naamã chega lá e eu gosto como Eliseu lida com a coisa. Porque eu estou falando de um general de guerra que havia conquistado tudo. E eu estou falando de um Eliseu, que é o profeta da nação de Israel, que acabava de ser derrotado. E quando Naamã chega, presta atenção nisso aqui. Eliseu pega Geazi, que é o seu moço, e fala assim, dá um recado lá para ele. Fala para ele assim, vai no Rio Jordão e mergulha 7 vezes. E depois das 7 vezes que você mergulhar, você vai ser curado. Aí Geazi vai. Geazi dá o recado. E qual que é a postura de Naamã? A postura de quem está acostumado com honra. A postura de quem está acostumado a ter um monte de gente bajulando. Mas na presença de Deus, o único que é digno de honra é Ele. E Deus não vai dividir a glória dele com ninguém. Se fosse nos dias de hoje, o profeta estava recebendo Naamã com uma mesa abastada, preparando o caminho. Por quê? Naamã estava vindo com a oferta. Hoje as pessoas profetizam por conveniência. Hoje as pessoas só profetizam para quem tem dinheiro. Por quê? Tem gente até que tem profeta de bolso. Banca o profeta para ter a palavra quando precisa. Conheço. Não, o que é que você precisa? Você sempre vai ter aqui. Toma aqui, toma aqui, toma aqui. Ei, preciso de uma palavra de Deus, estou orando. Aí o profeta vai dizer o quê? Meu filho, está na bênção, vai para dentro, está tudo certo. Porque se disser coisa ruim, acaba a fonte. Eliseu foi tão profeta que nem olhou na cara do cara. Porque o cara estava vindo com oferta de mais de $100 mil para ele, na época. Se você vê a grandeza da oferta, tanto é que Eliseu, como um profeta, ele nem vai olhar. O Geazi que viu e que ouviu depois Naamã dizer, eu trouxe um agrado, Eliseu falou, não quero, vai embora com o que você tem. O que Geazi fez? Correu atrás. E falou assim, então Eliseu mudou de ideia. Dá a oferta aqui que eu vou levar para ele. Aí pegou a oferta para ele. Quando Geazi chega em casa, Eliseu, por que tu pegou o que não é teu? Porque profeta que é profeta não se move por necessidade. Profeta que é profeta não se move por oferta. Profeta que é profeta não entrega algo esperando do que virá do outro lado. Profeta que é profeta fala o que Deus manda falar, manda fazer o que Deus mandou fazer, e vida que segue. Quem está aqui comigo, diga glória a Deus. Eliseu nem encontrou com o cara, nem olhou no olho dele, só mandou um recado. E aí o outro pomposo falou, é sério que ele não vai me receber? E Eliseu, é sério, porque você pode não ser digno da presença que eu carrego.
Não importa qual é o motivo. Mas Eliseu só disse o seguinte: é cura que ele quer cura? Ele não veio aqui buscar cura, ele não veio conhecer o meu Deus, ele não veio saber quem é o meu Deus, ele não veio entender sobre o meu Deus, ele quer cura, então é cura que ele vai ter. Mas ele vai entender que aqui tem Deus, que aqui tem um Deus que é poderoso. Só que para ser curado, você primeiro tem que descer do seu pedestal, descer do ambiente do orgulho e da soberba, e entender que quando você precisa descer, abrir mão do orgulho, abrir mão da soberba. Mas eu, quem esse cara pensa que é para falar assim comigo? Como que ele acha que comigo? Tem que descer, porque é ambiente de cura, é ambiente de humilhação, é ambiente de entender que eu preciso me colocar debaixo da poderosa mão de Deus. Porque Deus tem cura desde o início da história, mas para a cura chegar em Naamã, ele teria que entender o que Deus pediu para ele. O Rio Jordão era água barrenta, água suja. Não era uma água limpa. Mas é impressionante que Naamã foi mergulhar no mesmo Jordão que Jesus foi batizado. Geograficamente falando, a região onde Naamã mergulhou era acima da região em que Jesus mergulhou. Aí a gente poderia viajar dizendo que a mesma enfermidade que Naamã deixou na água, Jesus levou sobre si novamente quando entrou naquela mesma água. Mas o que é certo tem que ser do meu jeito? Não. Tem que ser do jeito do profeta também? Não. Tem que ser do jeito de Deus. Não é o jeito do profeta, não é o meu jeito, é o jeito de Deus. E por que 7 mergulhos, pastor? 7 tem mistério na Bíblia? Tem. 7 aponta para a perfeição. Mas eu não quero apontar para um nível de perfeição do número 7. Eu quero apontar para um nível de vezes do número 7. Como assim? Por que 7 vezes? Porque fala de constância. Fala de começar e terminar. Fala de ir até o final. Deus não poderia pedir um único mergulho, poderia. Deus não poderia falar, seja curado e não ter mergulho nenhum, também poderia. Mas Deus entendeu que para curar Naamã, o orgulho dele deveria ser colocado para baixo. Então vai mergulhar no rio que você jamais mergulharia. Vai fazer algo que você jamais faria. E agora Deus está dizendo, e para você entender como que eu curo, por que eu curo? Porque eu sou um Deus de totalidade. Quando eu estabeleço o início, o meio e o fim, então é no fim que as coisas vão acontecer. Porque eu sou o início, mas eu também sou o fim. Eu sou o alfa, eu sou o ômega. Eu sou aquele que começa, eu sou aquele que termino. Eu sou aquele que planta o desejo de buscar, e sou aquele que te faço buscar. O que eu começo a boa obra, eu completo a obra, porque Deus é um Deus de fazer tudo por completo. E se Deus é um Deus de totalidade, se Deus é um Deus que espera que você viva tudo que Ele tem para a sua vida, então esteja disposto a obedecer a tudo que Ele te pede. Se Deus já disse que vai fazer algo extraordinário em julho, o que está faltando da tua parte? Quantos mergulhos estão faltando da tua parte? De qual pedestal você vai ter que descer? Do que vai ter que acontecer com você para que a totalidade de Deus te alcance? Então a resposta para a tua vida é simples. Se Deus espera te levar para um lugar de totalidade, então seja totalmente obediente. Então esteja totalmente disposto. Então entenda que para você viver milagres do Senhor, você vai ter que dar todos os passos da direção que Ele te deu. Se é para mergulhar, mergulhe. Se é para entrar no Jordão, entre. Se é para correr, corra. Se é para dar, dê. Se é para abençoar, abençoe. Se é para sair, saia. Mas se é para ficar, fique. O que Deus está mandando você fazer é aonde vai estar a totalidade do que Deus tem reservado para a sua vida. Se você crê nisso, diga glória a Deus. Porque o nosso Deus é um Deus de totalidade, aleluia. Ele não vai fazer nada pela metade. Ele não vai te deixar frustrado pelo meio do caminho. Ele vai fazer tudo. Tudo que Ele disse que faria.
Mas dessa manhã, Deus está falando, se desligue do contexto. Foque no que está dentro de você, aleluia. E entenda que para onde Deus vai te levar, o que Deus vai fazer na sua vida, vai ser algo extraordinário. Esse mês é mês de totalidade. Julho não vira sem que Deus cumpra promessas na sua vida. Sem que Deus faça aquilo que prometeu. Ah, pastor, mas não está acontecendo. Lembre-se, a palavra de Deus já está determinada. Deus, ele não muda a palavra que decreta. Quando aquele homem foi na direção de Israel, Deus já tinha a cura provida para ele. A única coisa que faltava é: entenda qual a minha parte no processo. Aonde Deus me quer por completo que eu estou pela metade? O que Deus quer tudo de mim que eu só estou entregando o que eu quero? O que está faltando para eu entrar na integralidade? O que está faltando para eu estar no centro da vontade de Deus, no lugar da obediência, fazendo exatamente o que Deus espera de mim? Do meu chamado, do meu propósito, da minha vida. Porque requerer o que Deus já determinou é fácil. Mas a melhor oração para receber o que Deus tem para a sua vida, às vezes, é fechar a boca e estar no lugar que Deus te mandou estar. Por que ninguém deu glória a Deus? Eu vim aqui nessa manhã para te dizer, hoje é manhã de milagre para a sua vida. Chega de construir Babel. Você não precisa se preocupar com o que passou. Não viveremos mais baseado no que se foi. Agora nós sabemos que se é para ser curado, Deus vai curar. Se é para viver restauração, Deus vai restaurar. Se é para viver o que Deus tem preparado para a minha vida, para a tua vida, para a tua vida, para a tua vida, Deus vai fazer. Aleluia. Porque esse é o Deus que nós servimos. Um Deus poderoso. Um Deus que para Ele nada é impossível. Nada na tua vida é impossível para Deus. O que você está vivendo não quer dizer nada para Deus. O que você está passando não quer dizer nada para Deus. Esse mês é mês de virada na tua vida. E por mais que você pense, mas pastor, é muito impossível. É assim que é bom. Porque o meu Deus não é só o Deus do que pode se fazer. O meu Deus, Ele é o Deus do impossível. E se você crê nessa palavra, eu quero que você se coloque de pé agora em nome de Jesus. Aleluia. Eu quero orar por você. Porque eu sei que nessa manhã Deus vai nos quebrar por dentro para viver por fora tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Deus vai nos levar para esse lugar da integralidade. O que Deus manda dizer é tudo. Vai acontecer tudo que eu te prometi. Feche seus olhos. Coloque a mão no seu coração. Eu quero fazer uma oração por você, mas antes de orar, eu quero que você cante isso comigo. Quero que você declare essa canção com o nosso louvor em nome de Jesus. Aleluia. Senhor, quebra o meu orgulho. Eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica. Eu quero ser limpo como na mão do teu. Você pode cantar mais uma vez. Senhor, quebra o meu orgulho, cante. Senhor. Quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica. Eu quero Ser limpo como na mão. do teu poder. Pai, em nome de Jesus, nessa manhã,
A única coisa que eu te peço é que todo eu, tudo aquilo que envolve a minha vontade, o meu querer, os meus sentimentos, o que eu acho que é direito, que tudo isso desça agora, que tudo isso seja retirado dessa história. Mas aquilo que o Senhor tem para a minha vida, o teu propósito, a tua vontade, é isso que nós te pedimos nessa manhã. É isso que nós queremos nessa manhã. É viver exatamente aquilo que o Senhor tem para nós. Se a cura, o milagre, a resposta está depois de 7 mergulhos, mergulharemos. Se a cura, o milagre, a resposta está depois do pedido de perdão, então perdoaremos. Se a porta que vai se abrir, os milagres que vão acontecer, eles estão acontecendo depois daquilo que eu preciso ofertar, então eu ofertarei. Não importa, Deus, o que o Senhor tem me pedido, que eu quero viver a tua vontade. Que eu me dispo agora de tudo que é orgulho, de tudo que era humano, de tudo que é natural. E que eu entenda, Pai, que o que aconteceu no passado não pode mais ser uma trava para o meu futuro. Que o fato de eu estar num ambiente conflituoso, o fato de eu estar num ambiente onde guerras já aconteceram, não determina que esse é o lugar que o Senhor determinou. E é por isso, Pai, que eu farei o que o Senhor mandar. Eu viverei a tua vontade. Eu me colocarei debaixo da tua poderosa mão. Porque nessa manhã, Pai, o nosso desejo é ser curado. Então nos cura. Toca na nossa vida, toca na nossa carne, toca no nosso corpo, restaura a nossa saúde. Cura as nossas emoções, Pai. Traz vida, traz saúde para as nossas feridas. Cura, traz paz, alegria, onde há muito tempo nós já não temos alegria. Nos faz viver a tua vontade, Pai. Nos faz desfrutar da totalidade da tua promessa. Nós queremos viver tudo que o Senhor tem para as nossas vidas. Nós queremos viver tudo que o Senhor preparou para a nossa casa, para a nossa família, para os nossos negócios, para a nossa empresa. Pai, nós sabemos que é do Senhor. E por isso nós te pedimos, Pai, sonda o nosso coração agora. Sonda o nosso coração agora. Sonda o meu eu. E se há algum caminho mau agora, Pai, me mostra, porque eu preciso me despir dele hoje. Porque nós iremos até o final. Nós não vamos desistir. A água pode estar desconfortável. O ambiente pode não ser totalmente prazeroso. Mas é o lugar que o Senhor me mandou mergulhar. Porque é aqui que está a minha cura. É aqui que está o meu milagre. É aqui que está, acima de tudo, a manifestação do poder de Deus dizendo: eu estou no meio de vocês. Por isso nessa manhã, Pai, com base em tudo isso que nós acreditamos, eu te peço, toca nos nossos corações e nos impulsiona a viver a tua vontade. Nos impulsiona a viver o teu propósito. Nos impulsiona a viver a totalidade das promessas que o Senhor tem para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Continue com seus olhos fechados. Talvez você entrou aqui nessa manhã, tanta coisa para ajustar. Talvez você entrou aqui desesperado. Talvez você entrou aqui precisando de respostas. Mas Deus te trouxe aqui não só para te curar, mas Deus te trouxe aqui para te restaurar. Se você está aqui nessa manhã, entendeu essa palavra, porque Jesus, Ele pode mudar tudo. Quando eu me coloco debaixo da poderosa mão dEle, tudo muda. O que falta talvez para você viver tudo que Deus tem para a sua vida é ter um compromisso com Ele. É dizer: Pai, eu estou aqui, eu quero viver a tua vontade. Talvez você hoje precise recalcular a sua rota. Talvez hoje você precisa recomeçar. Recomeçar. Voltar e refazer alguns caminhos. Esquecer dos erros, esquecer do passado e viver uma nova história. Dizendo: Jesus, eu estou entregando a minha vida nas suas mãos.
E o que Jesus tem para você hoje é exatamente o que eu vou te falar agora. Entrega o teu caminho a Ele. Confia nele. E deixa que Ele vai fazer o mais, o que faltar. Mas tudo que o céu tem proposto, a terra tem que estar disposta a viver. Se você nessa manhã quer recomeçar, colocar a sua vida nas mãos dele e dizer: Jesus, a partir de hoje eu preciso do Senhor, porque sozinho eu não consigo, eu não tenho forças, eu não tenho capacidade, mas hoje eu quero me colocar nas suas mãos. Eu quero recomeçar, quero viver uma nova vida, uma nova história. Quero entregar a minha vida nas suas mãos. Ou talvez eu quero voltar a esse lugar de relacionamento com o Senhor, porque tantas coisas aconteceram, foi esfriando, mas eu quero voltar porque meu coração voltou a aquecer hoje. Se você está aqui nessa manhã e quer voltar ou entregar a sua vida, não à igreja, porque a igreja não salva ninguém, apesar de ser um ambiente de salvação. O pastor não salva ninguém, apesar de ser o pregador da palavra da salvação. Mas a única pessoa que pode salvar e mudar a tua história é Jesus. E é a Ele que você precisa hoje se posicionar dizendo: eu quero viver uma nova vida. Eu vou orar eu vou contar até 3. E quando eu disser 3, você que nessa manhã vai entregar sua vida a Ele, ou vai se reconciliar com Ele, você vai levantar sua mão mais alto que você puder e eu vou orar por você. Quem está me entendendo diz amém. No 3, 1, 2, 3. Existe alguém? Uma pessoa está aqui do meu lado direito. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Existe mais alguém? Mais uma pessoa aqui do meu lado esquerdo. Glória a Deus. Você pode aplaudir aí, igreja? Vem.